Finalmente aí parei pra gravar esse vídeo, que eu acho que vai ajudar muita gente a entender que viajar não é tão caro assim. Na verdade, o que encarece uma viagem é o conforto, é o tanto de conforto que tu quer ter. Então, se tu é uma pessoa que não se importa em dividir o quarto com 4, 8, 10 pessoas, em dividir o banheiro, em dividir a cozinha, em cozinhar mais do que comer fora, com certeza tu vai acabar gastando muito menos. E é sobre esse tipo de viagem que eu vou falar agora, que foi meu mochilão pela América do Sul em 2023, que eu passei pelo Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. E foi o melhor ano da minha vida, com certeza. Então hoje eu vou falar aqui como eu economizei, qual foi meu roteiro e todos os meus gastos mês a mês. E o gasto total, né, depois. Então, beleza. Eu saí de casa no dia 12 de janeiro de 2023, aqui de Porto Alegre, rumo ao Chuí. Chegando lá, eu peguei um ônibus para Cabo Polônio, que foi meu primeiro destino no mochilão. Eu fiquei 2 dias hospedada no hostel Lobo Hostel e Bar. Eu recomendo demais esse hostel. Eu recomendo muito vocês irem para Cabo Polônio. Virou o meu destino queridinho do Uruguai. E é uma vilazinha meio hippie, que só se chega lá de ou a pé ou com um caminhãozinho, e ela é sem eletricidade, então tem toda uma vibe diferente. Lá também acontece o fenômeno da bioluminescência em alguns meses do ano. Lá tem lobo marinho, tem as praias também, enfim, é um lugar bem único, assim, e perto do Brasil, né? Depois eu fui para Punta del Este e fiquei 2 dias em Couchsurfing. E foi a minha primeira experiência com Couchsurfing, que para quem não sabe é uma plataforma gratuita de hospedagem, onde tu entra na plataforma, tu busca um anfitrião na cidade que tu quer, e tu pede uns 2, 3 dias de hospedagem para essa pessoa por um câmbio cultural, uma troca cultural, né? Não tem dinheiro envolvido. Então, é geralmente para te conhecer a pessoa, trocar uma ideia. O que eu geralmente gostava de fazer era fazer brigadeiro para os meus anfitriões, que é um doce brasileiro e nos outros países eles não estão acostumados a comer. Então, eu sempre fazia brigadeiro. E eu acabei fazendo umas 15 vezes Couchsurfing pela América do Sul nesse mochilão. Então, eu usei muitas vezes e economizei demais. Principalmente nas cidades, né, que eu queria ficar pouco tempo, 2, 3 dias, eu sempre buscava Couchsurfing para fazer. Depois de Punta del Este, eu fui para Montevidéu, onde eu já tinha um voluntariado marcado pela Worldpackers, e foi meu primeiro voluntariado internacional. Lá eu fiquei num lugar que se chama Casa Vegana, no bairro da Cidade Velha, que eu recomendo muito esse bairro, ele é muito bonitinho. Para quem conhece Porto Alegre, eu achei Montevidéu bem parecido com Porto Alegre, só que mais limpa e um pouco mais segura. Mas tem a orla, onde dá pra ver um pôr do sol muito lindo, bem parecido com Porto Alegre mesmo, assim. Então, foi um lugar que foi uma ótima opção para ser o primeiro destino, porque eu me senti bem em casa. Lá, então, foi o meu primeiro voluntariado e eu fiquei na limpeza. Como eu também não sabia nada de espanhol, eu só fui, assim, quando eu comecei a viajar. Então, eu não quis pegar nenhuma vaga com alguma função que eu tivesse que falar com o público, né? Já que eu não sabia o espanhol. Então, para vaga de limpeza, geralmente a pessoa é aceita mais rápido. Então, eu fiquei lá 3 semanas fazendo esse voluntariado e adorei. E beleza, esse foi o meu primeiro mês da viagem. Um mês viajando pelo Uruguai, conhecendo Cabo Polônio, Punta del Este e Montevidéu. Nesse mês, eu gastei R$ 1.300. Vocês acreditam? É caro se tu não souber economizar. Claro que lá eu quase não comia fora e eu cozinhava lá no rosto, tinha uma cozinha bem legal, bem equipada, então eu sempre cozinhava lá, fazia os passeios tudo a pé e me locomovi poucas vezes durante o mês, né? Só 3 vezes, então acabei gastando menos. De Montevidéu, então, eu peguei uma balsa para Buenos Aires. E lá eu também tinha um outro voluntário pela Worldpackers, dessa vez num hostel que eu fiquei tanto na limpeza como na recepção. Nesse eu acabei ficando mais na recepção. E como eu já tava enrolando mais o portunhol, eu até que me saí bem. Porque não tinha tanta entrada de hóspedes nesse hostel, ele era mais um hostel mensal. E lá eu passei o mês todo de fevereiro. Para quem não sabe o que é Worldpackers, é uma plataforma de fazer voluntariados. Ela está presente em mais de 140 países, então eu consegui fazer voluntariado por toda a América do Sul assim, sem pagar hospedagem, disponibilizando algumas horas do meu dia em troca da acomodação. Muitas vezes eu ganhei café da manhã e outros benefícios como trilhas de graça, yoga, entrada para festas, drinks, enfim, lavanderia também, às vezes disponibilizavam as bikes para a gente dar rolê pela cidade. Então é uma forma muito legal de economizar e ela tem uma taxinha anual de US$ 49. Mas como eu já viajei muitas vezes por eles, eu acabei ganhando um cupom de desconto que é Henkel. Então se você quiser aplicar aí para começar a voluntariar pela plataforma, aplica o meu cupom que vocês ganham aí 20% de desconto, então fica US$ 39 por ano. E aí vocês podem viajar quantas vezes quiser.
É uma plataforma, assim, que vale muito a pena e com certeza eu não teria economizado tanto nessa viagem se não fosse por eles. Nesse mês em Buenos Aires, eu também comprei várias roupas térmicas, porque os meus próximos destinos iam ser na Patagônia. Então, comprei roupas térmicas e comprei o meu voo de Buenos Aires para Bariloche, que eu lembro que eu acho que custou uns R$ 200. Estava mais barato do que de ônibus para lá. E era uma horinha e pouca de viagem. Então tá, imagina, nesse mês que eu comprei roupas térmicas, comprei um voo interno e ainda passei o mês todo lá comendo e fazendo os rolês, eu gastei R$ 1.550. Uhum. Mas é claro que eu tenho que levar em consideração que em 2023, que é quando eu conheci a Argentina, ela estava muito barata. O nosso real estava valendo demais lá. Agora já tá bem mais caro que o Brasil, inclusive, os preços, mas em 2023 estava absurdo de barato. Então, beleza, já foi janeiro, já foi fevereiro. No dia 3 de março, eu cheguei em Bariloche com meu voo de Buenos Aires e lá eu fiquei uma semana hospedada no hostel Woodhouse Hostel, que é um hostel, cara, que foi indicação de um mochileiro que eu conheci em Buenos Aires. Foi um grande acerto esse hostel, porque ele é um hostel bem de mochileiro e parece uma casinha na árvore, porque ele é todo de madeira, os quartos são tudo de madeira, os móveis, é uma gracinha. E é bem conhecido entre os mochileiros, inclusive depois eu descobri que dá pra fazer voluntariado lá. Mas como eu queria ficar pouco tempo em Bariloche, eu acabei pagando mesmo. Então fica aí a minha indicação de hostel. Depois dessa semana pagando esse hostel, eu acabei conseguindo um couchsurfing por fora, fora da plataforma mesmo, através de uma menina lá que ela me recomendou. E aí eu saí do hostel e fui pra casa desse couchsurfing e fiquei mais uma semana lá. Nessas 2 semanas que eu acabei ficando em Bariloche, eu conheci São Martín de los Andes, fiz um tour por lá. E também fui acampar com uma galera que eu conheci em Villa Langostura. 2 destinos ali, bem pertinho, coladinho com Bariloche, que vale muito a pena conhecer. Depois de Bariloche, eu fui para El Bolsón, peguei um ônibus para El Bolsón, e lá eu fiquei 4 dias num outro couchsurfing. Depois disso, eu comecei a pesquisar qual seria o melhor jeito de conhecer a Patagônia. Ônibus na Patagônia, apesar da Argentina no geral estar muito barato naquele ano, os ônibus estavam muito caros, até porque para se viajar pela Patagônia de ônibus, são umas estradas meio difíceis, tu tem que ir percorrendo, adentrando assim as montanhas, então tem muita curva. Enfim, o ônibus lá é um pouquinho complicado. Então eu acabei optando por fazer carona. Até porque a galera que eu ia conhecendo ali na estrada, eles foram me encorajando a tentar pedir carona, porque eu acabei vendo que era uma cultura da Argentina ali na Patagônia, isso de carona. Então eu via que os caminhoneiros, eles estavam muito acostumados a levantar as pessoas, os viajantes. E tinha muito viajante na rua o tempo inteiro, cada posto de gasolina que eu ia tinha alguém pedindo carona, então eu acabei me sentindo mais confortável de tentar carona lá. Aí beleza, eu descobri que o melhor jeito de pegar carona na Patagônia era pela Ruta 3, que era no outro lado do país. Eu tava em El Bolsón e a Ruta 3 é do outro lado, no litoral quase. Então o que eu fiz? Peguei um ônibus de El Bolsón para Trelew e de Trelew cheguei lá umas 5 da manhã, peguei meu cartelzinho assim de escrevi para onde eu queria ir, que era Comodoro Rivadavia, o meu destino, né, que eu queria chegar de carona, que eu acho que era umas 5 horas de lá. E, cara, vou te contar que não deu nem 3 minutos que eu tava segurando a plaquinha, um caminhão já parou pra mim. Foi assim, doideira, foi muito rápido. E aí, ele me levou até Comodoro Rivadavia, onde eu tinha um couchsurfing também já marcado. Lá nesse couchsurfing, eu fiquei 2 ou 3 dias com ele. Ele me levou pra conhecer o santuário de baleias que tinha lá na cidade, que eu não fazia ideia. Acabei indo ver uma competição de motocross. Acabei andando numa moto de motocross. Umas coisas aleatórias, assim, que acontecem em couchsurfing. Aí, beleza. No outro dia, esse meu couchsurfing, ele me deixou numa estrada onde seria mais fácil de eu continuar pegando carona. E aí, logo, um outro caminhoneiro me levantou e eu fui até Rio Gallegos com ele. Eu lembro que eu peguei carona com ele umas 8 da manhã e a gente ficou junto até umas 11 da noite. Foi bem legal, assim. A gente ficou ouvindo rock, ele gostava de rock. Então a gente botou uma playlist de rock no caminhão. Ele tava tomando mate, aí ele me oferecia. Então foi ali que eu realmente comecei a gostar de mate, porque eu passei o dia inteiro tomando mate com esse caminhoneiro. Ele foi muito legal, o nome dele é Alejandro, lembro até hoje, a gente se deu muito bem. Pena que eu não peguei nenhum contato dele, assim, foi muito legal. Ele me deixou em Rio Gallegos, eu dormi uma noite lá, em outro couchsurfing. No dia seguinte, umas 7 da manhã, eu fui pegar carona de novo. Peguei carona com um chileno, foi o primeiro chileno aí que eu encontrei na viagem. E ele me deixou até uma bifurcação. Assim, para um lado era o Chile e para outro lado ia para o Ushuaia. E aí nessa estrada eu lembro que eu fiquei assim 1 hora
esperando e não passava uma alma viva. Não tinha nenhum carro, era uma estrada assim deserta, só tinha guanacos dos dois lados da estrada e era campo e guanaco, aonde a vida tava me levando, né? Tipo, doideira. Aí beleza, um Uno, eu lembro que um Uno parou pra mim, foi a primeira vez que eu peguei carona com um carro e não com um caminhão. Ele parou pra mim e a gente foi junto até o Ushuaia. Em Ushuaia, eu fiquei no hostel Antártica Hostel, que foi um dos melhores hostels de toda a viagem. Eu super recomendo esse hostel. E lá eu fiquei uma semana também. E eu conheci uma galera tão legal que eu converso com eles até hoje. Eu tenho um carinho enorme. Foi um lugar que despertou ainda mais em mim essa paixão que eu tenho por montanhas, por trilhas. Então, eu lembro que com essa galera que eu tava, a gente acordava todo dia umas 6, 7 da manhã, sentava numa mesa grandona e decidia qual trilha a gente ia fazer naquele dia. Semana, sério, foi incrível. E eu recomendo demais vocês irem no outono pro Ushuaia, porque eu fui em março, né? Então, já tava acabando o verão, tava um clima ameno, gostosinho. Então, tu conseguia ver o contraste entre a vegetação, entre o colorido da vegetação com o branco da neve. Ah, eu vou deixar umas fotos aqui, ó. É incrível o Ushuaia, vocês têm que ir. Depois do Ushuaia, peguei um ônibus para El Calafate, onde eu fiquei 2 ou 3 dias em outro couchsurfing e conheci o glaciar Perito Moreno. E assim fechou o meu mês de março aí pela Patagônia, onde eu desci tudo, né, de El Bolsón até o Ushuaia, até o Calafate, que eu terminei esse mês. E foi um mês que eu fiz muito couchsurfing, peguei muita carona e paguei alguns hostels. No total, eu gastei 1.650 nesse mês de março. Eu achei muito barato, fala sério. Depois de El Calafate, eu peguei um ônibus até El Chaltén, que é um outro destino de trekking, onde eu fiquei mais uma semana aí pagando hostel e fazendo os trekkings lindíssimos que tem lá. Ah, o hostel que eu fiquei lá foi o hostel Los Pioneiros, que eu recomendo também e tava barato. Depois de El Chaltén, eu peguei carona para sair da cidade e fui até Los Antigos. E eu já queria entrar pro Chile, então eu parei ali em Los Antigos e fiquei uns 4 dias ali junto com uma amiga que eu fiz na viagem. E a gente passou o feriado de Páscoa juntas ali nesse couchsurfing. De Los Antigos, a gente pegou carona e atravessou a fronteira para o Chile e começou a Carretera Austral. Que a Carretera Austral também é uma estrada bem famosa do Chile, onde tu percorre a Patagônia chilena e é muito linda. E a Patagônia chilena, ela é muito diferente da Patagônia argentina. Enquanto a Patagônia argentina, ela é mais nevada, e tem mais montanhas de pedra, assim, é uma paisagem mais branca e azul, eu diria. A Patagônia chilena, ela é mais verde, então tem muito mato, tem muito verde e tem uns rios com a cor esmeralda, assim, incrível, um verde lindo demais. Então é muito legal também ver esse contraste entre os dois lados. No final, eu percorri a carretera austral em 7 dias, pegando carona e pagando hostel nos lugares que eu ia parando. Depois fui subir na carretera até sair dela. E para sair dela, como eu tava a pé, eu não tava de carro, eu tive que pegar umas 3 balsas até chegar em Porto Montt, onde eu fiquei mais uns 4 dias em outro couchsurfing. Depois de Porto Montt, peguei um ônibus para Pucón, onde eu fiquei mais uns 5 dias em outro couchsurfing, que era um guia de montanha, então ele me levou para fazer várias trilhas. Conheci o vulcão Vila Rica, que é muito lindo também. E depois peguei um outro ônibus para Santiago. Em Santiago, eu fiquei uns 4 dias em outro couchsurfing. E lá eu realmente descansei mais. Eu turistei um dia só e nos outros dias eu fiquei lá na casa do cara, descansando, vendo filme. E foi isso. A minha experiência em Santiago. Eu não curto muito cidade grande. Então, a maior parte das cidades que eu fui nesse mochilão foram cidades menores, né? Com trilhas, com natureza, porque eu tava nessa vibe, nesse mochilão. Cheguei em Santiago, fiquei esses dias no meu couchsurfing e assim terminou o meu mês de abril, onde eu gastei R$ 2.050. Isso até então tinha sido o mês que eu mais gastei. Por quê? Porque eu passei um tempinho aí pelo Chile e o Chile é bem caro. É o país mais caro da América do Sul. Então já estejam cientes aí quando forem programar sua viagem para o Chile. Ele é muito lindo, tem muita coisa legal para ver lá, mas é bem carinho. Depois de Santiago, peguei um ônibus e fui para Valparaíso, onde eu fiquei num voluntariado lá pela Worldpackers também por 2 semanas. Lá eu trabalhava na cozinha e no bar e eu tive a sorte de ficar num quarto privado. Então foram 2 semanas assim que eu pude descansar muito dos dias intensos que eu tinha vivido, porque eu fiquei pouco tempo em cada lugar, então quando eu cheguei em Valparaíso eu estava meio cansada. Depois de Valparaíso, peguei um ônibus para Mendoza
Eu recomendo muito vocês fazerem esse trajeto específico, cara. De Santiago, da estrada de Santiago para Mendoza, cruzando a fronteira, que Mendoza já é na Argentina. E é uma estrada lindíssima que tu passa pela estrada Los Caracoles, que ela é cheia de curvas, assim, que começa lá, começa em cima, assim, as curvas e vai descendo. E a estrada é um morro cheio de curvas. Vale muito a pena conhecer. Em Mendoza, eu fiquei 3 semanas lá. E Mendoza, assim, é um outro lugar da Argentina que tem meu coração. Conheci muita gente legal. Conheci muitos brasileiros. Porque até então eu não tinha, depois que eu saí do Uruguai, eu quase não tinha visto brasileiros. Eu tava realmente falando muito espanhol, melhorando muito o meu espanhol. E quando eu cheguei em Mendoza, eu conheci esse grupo de meninas brasileiras que a gente se deu muito bem. E a gente começou a fazer os rolês tudo junto. A gente fez várias trilhas, conheci o Parque Aconcagua, que foi o meu grande motivo para eu ter ido para Mendoza. Lá também tu pode esquiar, tem as vinícolas. Enfim, eu bebia vinho todo dia, era festa todo dia no hostel que eu tava também. Foi uma doideira, Mendoza. Então, meu mês de maio, ele foi basicamente Mendoza. Eu fiquei 3 semanas lá, peguei um pouquinho de Santiago. E nessas 3 semanas em Mendoza, eu gastei R$ 850. Vocês acreditam nisso, cara? Foi o mês que eu menos gastei. Porque eu já tinha voltado pra Argentina, que tava muito barato. E lá eu só cozinhava, tinha um restaurante vegetariano bem perto do hostel que eu tava, então eu só comia lá e dava uns R$ 10 o prato. Os rolês, tudo dava pra fazer com ônibus, as festinhas, tudo era no próprio hostel, o vinho era de graça, todo mundo comprava vinho e dava pra todo mundo lá. Foi um mês que eu me diverti demais, aproveitei demais e gastei muito pouco. Em junho, o meu mês inteiro foi no norte argentino. Então, eu saí de Mendoza, fui pra Salta de ônibus. Em Salta, eu fiquei uns 3, 4 dias em um couchsurfing. E aí lá eu conheci Cati e Cafayate, que são cidadezinhas ali perto de Salta, que vale muito a pena conhecer. Assim, é incrível a paisagem de lá. O contraste entre o norte da Argentina e o sul da Argentina é, assim, é incrível, é demais o tanto que é diferente. E o norte da Argentina também tem a sua beleza. Com o seu calor, com os seus desertos, vale muito conhecer também. Depois, peguei um ônibus para São Salvador e Jujuy, e lá eu fiquei mais uns 3 dias no Couchsurfing. E depois eu comecei a pegar carona de novo com uma amiga, e a gente conheceu Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, e aí a gente se dividiu, eu e ela, e eu fui para Tupiza, na Bolívia. Então, esse foi meu mês de junho, pelo norte da Argentina, e eu gastei R$ 1.320. Consegui manter minha média aí de gastos, me locomovi bastante, apesar de ter pego muita carona também, acabei pegando uns ônibus aí que acabou encarecendo um pouquinho, mas um valor muito bom também. Julho, então, começou em Tupiza, na Bolívia, onde eu fiquei uns 4 dias em outro couchsurfing. Depois eu reencontrei um amigo lá e a gente combinou de fazer o Salar do Uyuni juntos. Então a gente pegou um ônibus de Tupiza pro Uyuni. Lá a gente foi atrás de uma agência para fazer o Salar do Uyuni. A gente fez os 3 dias de salar. E na agência que a gente escolheu, a gente pagou R$ 700. Convertidos, né? Daria R$ 700. Pelos 3 dias no deserto, com tudo incluído, né? A acomodação, todas as alimentações. Então eu achei um valor muito bom. E no final desses 3 dias, o tour acabou me deixando em São Pedro de Atacama. Eu paguei R$ 50 aí a mais por esse transfer, né? Em São Pedro, eu fiquei uma semana num couchsurfing também. São Pedro acabou sendo o destino mais caro do Chile. Realmente, assim, é um povoado bem carinho. Então, eu fiquei no couchsurfing, eu dei muito rolê de bike, eu fiz o tour astronômico, fiz o Valecito, fiz o Vale da Lua e vários outros passeios gratuitos lá mesmo, dá pra fazer. E depois eu peguei um ônibus de volta pro Uyuni e do Uyuni um outro ônibus para Potosí, que foi outra cidade aí bem histórica. Era uma cidade que eu tava super curiosa em conhecer da Bolívia, porque é uma cidade que foi muito explorada. Tem o Cerro Rico, onde os espanhóis tiraram muita prata de lá, então é uma cidade que sofreu muito aí com a exploração. Eu gosto muito do livro As Veias Abertas da América Latina, onde fala muito sobre essa cidade, então era um lugar que eu queria muito conhecer. E lá eu fiquei uns 3 dias num hostel, pagando daí. Depois de Potosí, peguei um ônibus para Sucre. Em Sucre eu fiquei num outro couchsurfing,
mais uns 3 dias. E Sucre tem uma culinária, uma gastronomia muito boa. Então eu fiquei uns 3 dias no Couchsurfing. Depois peguei um ônibus para La Paz, onde eu fiquei voluntariando 2 semanas no Rooftop Hostel. Lá eu fiquei na limpeza, mas eu tinha uma amiga que ela tava voluntariando num outro hostel lá, que era o Wild Hostel, que era um hostel de barzinho, de festa, então eu passava mais tempo lá do que no meu próprio hostel. A coisa mais legal que eu fiz em La Paz foi o passeio da Estrada da Morte, que são 70 quilômetros de bike, saindo de uma estrada assim nas montanhas nevadas até chegar na selva. É adrenalina pura e eu adorei fazer. Sério, foi um dos passeios mais legais de toda a viagem. E eu acho que eu paguei uns R$ 300. Fiz com 2 amigos que eu acabei reencontrando lá em La Paz. E assim terminou meu mês de julho, onde eu gastei R$ 2.760, que foi o mês mais caro da viagem, principalmente pelo passeio aí do Uyuni, de R$ 700, e de São Pedro do Atacama, e também esse passeio aí da Estrada da Morte, que foi R$ 300. Depois de La Paz, eu fui para Copacabana, e lá em Copacabana é onde tem o Lago Titicaca, é um dos lagos mais altos navegáveis do mundo, e de lá tu consegue chegar na Isla del Sol. Tem a Isla de la Luna também, mas eu só fui na del Sol. E recomendo muito vocês irem nessa ilha. Acabou virando, assim, o meu lugar queridinho da Bolívia. Eu adorei, eu passei uma noite lá e tem uma energia surreal. Sério, tu sente alguma coisa estando lá. De Copacabana, eu peguei um ônibus para Cusco, onde eu voluntariei por um mês no Super Trump Hostel, através da Worldpackers. Lá eu fiquei como bartender e eu gostei muito. No final da viagem, o Peru acabou sendo o meu país queridinho aí. Meu mês de agosto, então, foi La Paz, Copacabana e a minha chegada em Cusco, e eu gastei R$ 1.700. Recomendo também muito irem para Bolívia em agosto, porque é o mês da Pachamama, então toda semana tem alguma festividade, alguma celebração sobre a Mãe Terra, que é bem legal de ver. E meu mês de setembro começou comigo fazendo a Salcantay Trek, que é uma trilha de 4 dias saindo de Cusco até Machu Picchu, e é uma alternativa aí para o caminho Inca, que o caminho Inca tu só consegue fazer de guia, e a Salcantay tu não precisa de guia, tu pode fazer por conta. Então foi eu e mais 2 amigos peruanos. A gente foi aí até Machu Picchu e eu tenho um vídeo completo dessa trilha aqui no canal, se vocês quiserem ver como foi. Depois que eu cheguei em Machu Picchu, eu voltei para Cusco através do Vale Sagrado, né? Eu fui por um caminho e voltei por outro. E aí eu fiquei 2 semanas aí viajando pelo Vale Sagrado, que é uma região incrível também do Peru, vale muito conhecer. Lá eu voluntariei em Pisac por 2 semanas, num voluntariado que eu consegui no boca a boca mesmo, esse não foi pela Worldpackers. E depois de Cusco, depois que eu voltei para Cusco de novo, peguei um ônibus e fui para Ica, que Ica é a base para conhecer Huacatina, que é o oásis no meio do deserto, bem famoso no Peru também, onde tem as dunas, dá para fazer passeio de buggy, é bem legal. Lá eu fiquei umas 2 ou 3 noites pagando num hostel. Depois eu peguei um ônibus até Paracas, onde eu fiquei aí 4 dias em outro couchsurfing, bem legal. Depois de Paracas, eu peguei um ônibus para Lima. E lá eu reencontrei uma amiga, que eu acabei ficando no hostel dela, daí eu fiquei uns 4 dias lá. Aí eu acabei conhecendo um boy e que morava ali em Lima, e aí eu fui pra casa dele, aí fiquei uma semana lá morando com ele. A louca, né? E assim terminou meu mês de setembro, em que eu gastei R$ 2.390. E esse valor se deu muito pelos deslocamentos, né? Setembro eu me desloquei bastante aí, entre trilha, Machu Picchu, Vale Sagrado, Huacatina, Paracas, Lima, foram vários deslocamentos, então foi mais por isso mesmo. E dos hostels que eu acabei pagando. Em outubro eu saí de Lima e fui para Huaraz. Em Huaraz também é um destino de trekking, onde eu fiquei 2 semanas voluntariando no hostel El Tambo, que eu consegui no boca a boca também. E é um hostel que eu super recomendo para quem for para Huaraz ficar no El Tambo. Na época que eu fui, ele tava R$ 20 a diária com um cafezão da manhã. E a dona é uma senhorinha muito querida. E lá eu fiz uma das trilhas mais lindas da viagem, a Laguna 69. Acabei fazendo parceria com o hostel e troquei esse passeio por conteúdo. Mas um passeio que eu paguei lá foi o do Nevado Mateu. É uma montanha que tu sobe, tu usa picaretas pra subir. Eu me senti assim, a verdadeira alpinista. E foi o ponto mais alto que eu cheguei, a 5.200 metros de altitude. Depois de Huaraz, eu peguei um ônibus para Mâncora, no norte do Peru, onde tem praias do Pacífico, e eu adorei Mâncora. Foi um destino assim que não prometeu nada e entregou tudo. Destino de praia, com muita festa. Lá eu fiquei também no hostel Wild Hostel,
que é uma unidade daquele hostel de festa em La Paz que eu falei. Em Mâncora tem também, eu super recomendo. Então lá eu fiquei uma semana pagando nesse hostel de festa. Depois eu peguei um ônibus de volta pra Lima. Fiquei mais uma semana lá na casa do boy. E assim terminou o meu mês de outubro, em que eu gastei R$ 2.000. Acabei pegando o meu voo de volta de Lima para Porto Alegre no dia 1º de novembro. E esse voo eu paguei R$ 1.100. Só de curiosidade aí pra vocês. E assim terminou meu mochilão pela América do Sul. Que eu queria muito ter continuado, ter feito o Equador e a Colômbia também. Eu só acabei não seguindo porque eu já tinha um compromisso marcado em novembro aqui em Porto Alegre. Eu acabei indo no show do Red Hot com os meus amigos, que foi muito legal também. No total dessa viagem, eu acabei gastando R$ 17.000, que dá uma média aí de R$ 1.700 por mês, o que equivale a R$ 56 por dia. O que eu achei bem ok, porque nos outros vídeos que eu via, falando sobre gastos diários, a galera geralmente colocava R$ 50 por dia. O meu acabou sendo 56 por dia, sendo que eu nem pensei nisso, eu nem tava pensando o quanto que eu gastaria por dia, foi algo natural de mim. Foram 10 meses que eu vi tudo que eu queria ver, fiz todos os passeios que eu queria fazer, mas também fiz muito voluntariado, fiz muito couchsurfing, peguei muita carona, então eu economizei muito aí com transporte e acomodação. Então imagina se tu é uma pessoa que não quer pegar carona, não quer se arriscar fazendo isso, e não quer fazer couchsurfing também, não quer fazer voluntariado. Facilmente aí tu gastaria o dobro disso só com hospedagem e transporte. Então, isso é uma coisa aí a se levar em conta na tua viagem. E também eu acabei cozinhando muito na viagem, né? Eu comia fora, assim, poucas vezes só pra comer algum prato local, mas geralmente eu cozinhava, o que me fez economizar muito também. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe teu like aí e acompanhem para os próximos vídeos. Até mais!